ufologia. Bom período temporal incerto, amigos e ouvintes do Café com Ufologia. Estamos aqui nos estúdios Banfield para mais um dia de gravação de episódio. Meu nome é Lucas Cruz, estou aqui com ele, que eu não tenho nenhuma mensagem hoje para ele, Felipe Cruz. Sem criatividade hoje, Lucas, veio sem. Hoje eu fiquei tanto tempo pesquisando esse episódio que eu acabei não conseguindo fazer associação com nada. Tá bom, tem problema. Mas eu tenho uma coisa para te dar, teu presente de aniversário aí. Cara, que legal, meu. Eu sempre quis esse livro aqui, tio. Ó, pra vocês que não podem ver. Reflexo da... Isso aí é um clássico da ufologia. Eram os deuses astronautas. Eric von Däniken. Ah, baita livro, obrigadão. Valeu, tamo junto. O Felipe me deu um presente de aniversário ano passado, só que no aniversário dele nós estávamos passando pelo período de enchentes aqui no Rio Grande do Sul. O Felipe estava ocupado ajudando as pessoas e eu estava ocupado tentando voltar para casa, porque a minha casa foi atingida até o teto por água. Daí, na época do aniversário dele, ele acabou não fazendo nada, né? Até porque nem fazia sentido, né? Sim. E eu acabei não dando nada de presente, então tô dando presente há alguns meses de atrasado, mas tá aí. Presentão, cara, eu adorei, obrigado mesmo. Vou ler, vai ser o próximo, com certeza. Certo. Mas então, o que temos para hoje? Eu queria conversar contigo, Lucas. A gente nem trocou muita ideia sobre isso. Tá tendo uma campanha, né? Um movimento de pessoas lá nos Estados Unidos, grupos que estão indo ao deserto e levando com eles, pelo que eu entendi, tá, do que eu vi, são militares que estão levando pessoas com poderes mediúnicos. Essas pessoas com poderes mediúnicos, por vezes, são até militares também. Sim. Eu sei que tu deu uma olhadinha por cima, eu queria saber o que tu tem a dizer sobre isso, qual é o teu comentário? O que se fala é que esses militares, né, eles são militares com poderes psíquicos, né? Tem uma discussão forte aí no meio ufológico, a questão desses que eles chamam de psionicos, né? Começou com o vídeo e com a história do Jake Barber, né? É um vídeo que gerou até alguns memes aí no meio ufológico, que seria de um resgate, um helicóptero resgatando um OVNI em formato oval. Porque assim, tu olhando o vídeo, parece muito um ovo colado na ponta de um barbante com silver tape, sabe? Parece uma coisa muito falsa, mas a história que o Jake Barber conta depois é muito interessante, porque pressupõe-se aí, né, que esses psionicos, esse pessoal com essa mediunidade aí bem avançada, né, que tá tentando atrair esses OVNIs, eles são oriundos do projeto MK Ultra e do projeto Montauk. Sim. Né? Pra quem não sabe aí, se quiser um vídeo, uma hora, a gente pode fazer algum vídeo aí sobre principalmente o MK Ultra, né, que existe documentação comprovando que aconteceu mesmo, né? O Montauk já é mais teoria, assim, né? Mas uma coisa tá meio que correlata à outra, né? Então é interessante, né? Interessante que a discussão tá indo para esse lado aí, né? Pro lado psíquico, né? Uhum. E essa questão dos psionicos aí tá muito em voga. O pessoal que nos assiste aí, que é fã do canal e do tema aí, procure se informar, porque é um tema aí que tá candente no meio ufológico. Para o pessoal que ficou perdido sobre a questão desses projetos, dá uma resumida nesse do que tem documentação, Lucas, para o pessoal, bem resumidamente. Bem resumidamente, o MK Ultra foi um projeto do governo norte-americano para realizar estudos em pessoas para buscar desenvolvimento mental humano para a produção de armas de guerra. Basicamente, eu vou resumir bastante aqui. E daí foi feito muita coisa errada, né, gente, do ponto de vista ético, né? Foi usado drogas alucinógenas em diversas pessoas, algumas pessoas voluntariamente, algumas pessoas contra a vontade. Foi realizado experimento com crianças, com famílias inteiras, foi realizado torturas. Tem gente que tem sequela até hoje. Para quem conhece o caso do Ted Straczynski, o famoso Unabomber, que ele é ecoterrorista lá norte-americano, ele é um cara que ele é oriundo
dessas experiências do projeto MK Ultra. Então ele ficou com a cabeça tão bagunçada que aí tu vai ver a história dele e tu acaba entendendo algumas coisas assim. Então o MK Ultra foi esse projeto aí do governo norte-americano que, quando veio à tona, eles tentaram ocultar, tocar fogo em toda a documentação, mas muita coisa ficou registrada e foi um momento aí, mais um momento vergonhoso do governo norte-americano. Do modus operandi desse projeto, né, Lucas? Eles acompanhavam crianças desde o tempo da escola, né? Sim. Esses militares, supostos militares, eles acompanhavam, via se a criança tinha um bom desempenho na escola e já captavam ali Exatamente. dentro da sala de aula. Sim, eles queriam visão remota, eles tentaram desenvolver, se conseguiram, né? Quem sabe, né? Abertura de portais interdimensionais. Quem assistiu aquela série Stranger Things é basicamente aquilo ali, principalmente a primeira temporada, é muito baseada nessa história do MK Ultra. Quem já assistiu já deve estar associando uma coisa a outra. Sim. Esse interesse, né, Lucas, eu acredito que veio tudo, as coisas se linkam, né? Eu acredito que desde Roswell, o governo norte-americano, ele tem essa relação com essa paranormalidade das situações no mundo. E isso pode ter tudo ter sido influenciado desde o momento Roswell, que foi em 1947. A partir dali, tu pode ver que essa relação estreitou de tecnologia, avanços na tecnologia, e a gente não sabe até que ponto essas experiências que o governo norte-americano fez com pessoas, com animais, com situações em geral, pode ter alavancado as tecnologias. Então, para mim, tá tudo... dentro desse contexto, desde 1947, existem projetos como esse que o Lucas citou, o projeto Blue Book, que é famosíssimo. Sim. São diversos, né? Então, eu não sei, para mim tá tudo interligado. Com certeza. E esse projeto que tá tendo agora, né, que é o que a gente tá falando sobre os psionicos, é só mais uma etapa, né? É só mais um capítulo desse livro, né? Com certeza. E acredito que vai vir mais coisa ainda pela frente. Eu acho que esse ano aí nós teremos uma revelação contundente nesse meio. Atenção, ouvintes do Café com Ufologia. Você já viu alguma luz ou objeto bizarro no céu? Coisas estranhas perturbam você na calada da noite? Você já vivenciou alguma situação sinistra relacionada a lapso temporal? Algum amigo ou parente seu já viu alguma criatura, entidade ou viveu algo que foge a qualquer explicação lógica? Se a resposta for sim, mande pra gente seu relato em áudio para o telefone 519-9332-2293 ou em formato de texto para o e-mail cafécomufologia@gmail.com. Tudo junto, todas minúsculas e sem acento. Não esqueça de dizer seu nome e de onde você está falando. Caso queira ficar anônimo, não tem problema. Podemos criar um nome fictício para você ou mesmo alterar a sua voz. Bom, então, Felipe, dado aí as primeiras considerações, vamos pro caso de hoje. Vamos falar sobre o caso de hoje, um caso que é criminalmente pouco conhecido. Caso aí que deveria ser mais conhecido. Ele tá no nível aí de Operação Prato, Varginha, Noite Oficial dos OVNIs. E vocês vão entender por quê. E muito pela documentação que existe hoje, que ela é direta de fontes militares, né, Lucas? Ele se torna um dos principais. Pessoas classificam e dizem que ele é mais pesado, né, um caso mais robusto, até mesmo que Varginha. O porquê disso? Porque existe o depoimento dos militares falando o que aconteceu, coisa que não se tem em Varginha, né? Sim. Varginha é só testemunha atrás de testemunha, onde os militares negam. Só que no caso Cláudio, ele se torna impressionante, porque uma das principais fontes para te chegar nos detalhes do caso são depoimentos de militares. Sim. Esse caso aí,
ele é um caso que ele continua sendo estudado. Uhum. As coisas continuam acontecendo por lá, segundo relatos dos moradores. E vamos falar hoje sobre o caso Cláudio. O famoso caso Cláudio, que eu sempre achei que o Cláudio era o personagem principal do caso, mas não é. Cláudio é o nome da cidade, né? Uma cidade de Minas Gerais, uma cidadezinha pequena que, segundo dados do IBGE, pela época do acontecimento, ela tinha 28 mil habitantes. Quem nasce em Cláudio é o quê, Lucas? Cláudio Honor. Cláudio Honor, Cláudio Ouvir. É claudiense, né? Claudiense. Pois é, então... eram 28 mil claudienses, né, à época, né? O caso ele se deu no dia 19 de novembro de 2008, então é um caso, dado tudo que a gente estuda aqui, um caso recente, né? Apesar de fazer aí mais de 10 anos, né? É um caso recente, né? Para a ufologia é recente. Ele se deu por volta das 10 horas da noite, quando a dona Renata Cardoso, ela avistou pela janela da casa dela um objeto luminoso, né? Ela deu uma olhada assim e não demorou muito ela perceber que tinha mais 2 objetos, na verdade 3 objetos, né? Que ficavam ali fazendo um movimento pelo céu ali, um movimento que não era muito normal, né? Aquele movimento errático, acelerava, descia, subia, ia para o lado, ia para o outro, acelerava e freava muito rapidamente, né? E ela viu que era um objeto que ficava no meio de uma luz avermelhada, assim, parecendo alguma coisa incandescente. E os outros 2, uma luz branca, prateada, né? Esses objetos, eles ficavam sobrevoando em volta ali, sobre a igreja Nossa Senhora Aparecida, que fica lá em Cláudio, né? Esses objetos, né, Lucas, eles faziam movimentos. Eram 3 objetos, se não me engano. Isso, sim. Um dos objetos ficava exatamente em cima da igreja, fazendo movimentos horizontais. Verticais. De cima para baixo. Ele descia, subia. Descia e subia. E os outros 2 ficavam em movimentos horizontais. Eles iam para frente e voltavam. Agora, o que eles estavam fazendo nesse procedimento, né? Fica a curiosidade, né? E o que acontece é que eles começaram a se deslocar, esses objetos, e por onde eles estavam passando, os postes de iluminação pública, eles foram se apagando. Os objetos iam indo e os postes iam apagando as luzes da rua. Olha, isso não é cena de filme de terror, né? É verdade. Imagina. E tanto é que a dona Renata, ela começou a ficar assustada com aquilo ali, né? Então ela ligou pro marido dela. O marido dela era, na época, capitão de polícia. O senhor Eisenhower Gerck. Austríaco. É um nome aí bem peculiar, né? Pois é. O capitão Eisenhower Gerck, austríaco, então atendeu a ligação, né, da dona Renata, a esposa dele, muito assustada, né? Ela falou o que estava acontecendo, questão das luzes, que eram as luzes suspeitas e que a polícia tinha que investigar, né? E logo na sequência outros moradores também começaram a ligar para a polícia, né? Então ele pegou e foi para casa. No caminho para casa, ele já começou a dar uma olhada no céu. E não demorou muito, ele viu realmente o que a esposa dele tinha descrito, né? Então ele quando ele viu, ele começou a queimar as possibilidades. Tá, mas é um balão? Não, mas não parece um balão. Ah, mas é avião? Não, mas não parece avião. Os movimentos estão muito estranhos. Ah, helicóptero? Não, também não é helicóptero. Ele chegou à conclusão que aquilo não tinha explicação natural. Não tinha explicação lógica, né? Então ele decidiu que também ia ligar para a polícia para pedir um reforço para tentar entender o que era aquilo, né? Até esse momento a cidade ainda estava um pouco tranquila, porque nessa noite estava acontecendo um jogo da seleção brasileira de futebol contra a seleção de Portugal. Então o pessoal ainda estava tudo dentro de casa assistindo o jogo, né? Só que o alvoroço, alguma pessoa começou a ver, outra começou a ver, o alvoroço foi tomando conta da cidade, né? Nesse meio tempo, deslocaram uma viatura para o local, né? Com o cabo Hamilton José Rabelo, né? Soldado Everton Francisco e mais outros 2 soldados.
Como eu disse, né, essas pessoas foram avistando, né, foram saindo de dentro de casa, foram avistando esses objetos e o pessoal foi ficando nervoso, né? Não conseguia entender o que era aquilo, era uma luz estranha que fazia uns movimentos esquisitos no céu, né? Então, pessoal, esses objetos foram se deslocando, o pessoal foi vendo, o clima de tensão foi se instaurando na cidade e eles foram se deslocando em direção à rodovia MG 260. Em um determinado momento, eles diminuíram a altitude, parecendo que iam pousar e nas proximidades de um matagal que tinha ali. Eles deram essa impressão, diminuíram tanto a altitude que parecia que iam pousar. Sim. O matagal, na verdade, era eles foram em direção... Esse objeto, ele foi em direção a uma destilaria que tinha na cidade. Mas para te chegar nessa destilaria, tu tinha que passar por um canavial. Então, a forma que os militares encontraram para continuar a perseguição foi adentrar esse canavial, derrubando cana-de-açúcar. Só que durante esse processo de adentrar nessa plantação, a dificuldade do carro avançar, né? Por causa da plantação. Mas eles não queriam perder o contato visual com os objetos, né? Então eles foram seguindo, né? Eles foram percebendo que os objetos mantinham a altitude e a velocidade, né? Porém, num determinado momento eles chegaram nessa destilaria, né? E os objetos pararam. Eles não quiseram sair do carro, eles entraram em contato com a central e informaram que o objeto tinha parado e eles também estavam parados dentro do carro, né? Que eles iam ficar observando de dentro do carro. A central, então, informou a eles que eles ficassem observando tudo com atenção para que pudessem descrever com exatidão num relatório oficial, né? E sempre aquele clima de tensão. A gente vê entrevistas ali do Rabelo, que ele diz que ele estava nervoso, os colegas também, tudo, o que é isso, o que é isso, olha lá, o que é aquilo. Nesse momento, um dos objetos, ele deu a impressão de ser cortado por uma luz no meio. E pareceu a eles que esse objeto estava mudando de forma. Mas era uma questão apenas de perspectiva. Em seguida, esse objeto ele ganhou muita altitude, ele subiu muito alto e não foi mais visto. Aí que todos achavam que a história estava se terminando, esse objeto voltou e pairou aproximadamente alguns metros deles novamente. E eles, naquela tensão, por um momento, eles pensaram em sacar a arma. Só que aí que vem os detalhes, né? Impressionantes desse primeiro contato. O Rabelo tentou colocar a mão na arma, mas ele sentiu sua mão muito pesada. Ele disse que a mão dele ficou muito pesada e que ele não conseguia pegar a arma. O outro soldado, que me fugiu o nome dele agora, conseguiu pegar a arma e apontou a arma em direção ao objeto. Só que ele disse que o dedo dele não conseguia apertar o gatilho. Ele disse que não tinha força, parecia que alguma coisa não deixava ele apertar o gatilho. Nesse momento, o Rabelo, ele sentiu que parecia que tinha alguma coisa observando eles. Ele se vira, olha para trás e vê uma grande bola atrás dele, uma bola que parecia um sol, de tão claro que iluminava tudo. E ele consegue botar a mão no ombro do soldado que estava com ele. E nesse momento a luz dá um disparo e foge. Aí, esse é o primeiro acontecimento, o acontecimento do primeiro dia, o dia 19. Esse acontecimento, ele não ganha tanta visibilidade. Por quê? Quando os militares, né, se apagaram, sumiram, eles voltaram pro quartel, né, pra base. Falaram com o comandante, ó, vamos deixar que me relatem tudo aqui nos relatórios, tudo que vocês viram, e esqueçam disso. Vocês não viram nada, isso é fenômeno natural. Todo aquele papo de sempre, né, Lucas? Que eles tentam abafar a situação, né? E foi nesse primeiro momento que o Rabelo ele conseguiu tirar as fotos dos objetos? Isso, tem esse primeiro momento. O comandante, o capitão Hamilton Rabelo, ele andava com uma Cybershot, né, na época, estava sempre com ele, e ele decidiu tirar algumas fotos desses objetos. Então ele registrou ali as fotos, se o Felipe coloca aí no vídeo depois.
né? Então eles seguiram para a base pediu o relatório, mandou eles esquecer o assunto. Só que essa Cybershot era dele, era pessoal dele. Sim. E ele levou para casa e pediu pro filho dele botar dentro do computador as fotos. No dia seguinte, o comandante dele pediu a câmera, o chip da câmera. Ele, né, prontamente foi lá, deu o chip na câmera. E só que o comandante, ele apagou tudo. Apagou até inclusive fotos pessoais dele, fotos de família. Tinha fotos pessoais junto na câmera, né? Porque a câmera era dele, né? Sim. Ele, naquele intuito de apagar qualquer evidência do que tinha acontecido na noite anterior, ele formatou o chip da máquina dele, né? E ele ficou assim, né? Só que ele sabia que ele tinha descarregado, o filho dele tinha descarregado a máquina. Então, nessa os militares se deram mal, né? Então, passado esse primeiro contato, e um fato importante, Lucas, esse caso ele ganhou certa notoriedade pelo fato que o Rabelo, ele era colunista num jornal da cidade. E ele fez uma pequena notinha, apesar do comandante dizer que não era para falar, né? Sim. Como ele era colunista também de um pequeno jornal da cidade, ele fez uma pequena nota nesse jornal falando o que aconteceu naquela noite. E foi a partir daí que esse caso chegou a grandes pesquisadores, como foi a questão do Edson Boaventura Jr. Ficou sabendo do caso e prontamente já se dirigiu para lá para ficar sabendo o que estava acontecendo, porque ele achou impressionante, né? Sim. Edson Boaventura chegando dentro desse caso, ele já tomou um corpo diferente. O Edson Boaventura, um pesquisador, né, famoso, a gente curte muito o trabalho dele aqui, né? Ele fez um pedido ao acredito que é aeronáutico, o poder militar eu acho que é a polícia mesmo. A polícia, né? Ele fez um pedido formal dos relatórios que os militares tinham feito e ele teve acesso. Para surpresa de todo mundo, eles deram o material completo para ele. Era um relatório preliminar, não é o relatório. Diz que o Edson Boaventura, nas entrevistas que ele dá depois, ele diz que existe um relatório mais completo. Então, imagina, o que a gente vai falar a partir de agora é que é o relatório pré-relatório, não é o completo. Então, dentro desse relatório, vocês já vão ficar sabendo junto com a gente aqui, né? De vários detalhes peculiares dessa situação que ocorreram não só naquele dia 19. Esse episódio, falando mais sobre ele depois, ele já era de períodos também mais de antes e depois do dia 19 de novembro. Pelas informações que constavam ali, isso começou em outubro, de forma intensificada, e foi até dezembro daquele ano, de 2008. Antes de tu prosseguir, só um parênteses aqui. Quando aconteceu o ocorrido ali com a câmera do Rabelo, que os militares pegaram, eles devolveram a câmera para ele com o chip apagado e disseram para ele assim: isso aí que vocês viram foi uma queima natural de gases. Vocês estavam perto de uma destilaria ali, isso aí era uma queima natural de gases. Pode tocar a vida. Segue a vida, segue o baile. Mas o engraçado é que então vamos apagar essas evidências aqui de queima natural de gases, que o pessoal não pode saber que tem queima natural de gases, né? Vamos esconder isso aqui, vamos apagar essas fotos aqui, porque ninguém pode saber que existe queima natural de gases. Sim. No dia seguinte, já com o relatório em mãos, o Edson Boaventura ele trouxe detalhes dos dias seguintes desses contatos. No dia 20, então no dia seguinte, mesmo processo. Luzes na cidade, pessoas civis relatando, ligando para a polícia, dizendo: tem luz em cima da minha casa. Passou por aqui, teve apagão, E não só no dia 20, dias também, dia 21, 22, esses 3 meses foram intensos dentro dessa casuística, né? Mas o dia 20 se tornou importante porque no dia 20, o mesmo processo, luzes estavam sobre uma região do bairro Fidel. Eu tinha o nome do bairro aqui, era um bairro próximo ali da igreja, que é uma cidade pequena, né? Essas luzes também desceram novamente e foi destacada uma diligência de policiais para ir ver o que estava acontecendo. Quando eles chegaram nessa plantação, que se não me engano era um canavial novamente,
Essa luz também continuou indo de uma forma lenta e os policiais seguiram ela. Em determinado momento, essa luz se aproximou de uma lagoa. E os policiais, como a luz foi em direção a essa lagoa, eles tiveram que parar o carro novamente. Quando os policiais desceram do carro para continuar a visualização dos objetos, um dos objetos se aproximou e desse objeto desceram alguns seres que tinham em torno de 90 centímetros de altura. Esses seres, eles tinham uma forma humanoide, eles só não tinham pés. Porém, eles tinham braços longos, pernas sem pés e fato diferenciado, né, que eles caminhavam, mas eles não tocavam o chão. Eles flutuavam pela plantação. E eles eram feitos de luz, né? Feito de luz. Eles não emanavam luz, eles eram a luz. Mas, segundo eles contam, é difícil explicar. Segundo eles contam, eles também eram translúcidos, né? Eram meio transparentes, mas eram luz. É um negócio bem fora da realidade mesmo. Como se fossem hologramas, né, Lucas? Eles usam até a expressão, parecia um Gasparzinho, né? Eles falam, parecia um Gasparzinho. E nessas observações, detalhes que eles colocaram nesse relatório, que eles faziam alguns movimentos peculiares. Por um momento ele disse que parecia que eles mexiam na terra. Eles faziam um movimento na terra, parecia que coletava alguma coisa e guardavam. E por diversas vezes fazia esse movimento. Um outro ser, o Cabo Rabelo comentou que ele parecia que ele tinha uma espécie de um teclado na mão, assim, uma coisa. Exatamente. Parecia um teclado. Para que servia ele não soube dizer, né? E essas visualizações desses seres, eles tiveram em outros dias também. Em determinado momento, um dos seres levantou o braço, assim, para eles. Aí interprete como quiser, né? Se foi uma saudação, se foi fiquem tranquilos, não se preocupem, né? Vai saber, né, mas o que eles relatam é que a todo momento em que eles estão vendo esses seres, eles se sentem dominados, eles não conseguem fazer nada e eles sentem muito cansaço. Esse mesmo processo que teve no dia 19, teve no dia 20 também. Esse processo de não conseguir esboçar reações que eles fossem tentar atingir os objetos, os seres. Porque eles tentaram pegar a arma, fazer situações assim de tentar atingir os seres. Eles não conseguiram, eles se sentiam pesados, cansados. E durante essa primeira visualização dos seres, eles colocaram um relatório que parecia que para eles aquilo tinha sido questão de minutos, em torno de 30 a 40 minutos. Só que chegando depois na base, eles viram que se tinha passado em torno de 3 a 4 horas. Sim. Teve um missing time, né? Um missing time é o pesado, né? Pesado, né? E é uma coisa que a gente vê em vários relatos, né? Outra coisa que a gente vê em vários relatos também foi como eles ficaram depois desse contato, né? Eles sentiam muita dor de cabeça, muito cansaço e muita sede. Eles relatam que tiveram uma sede absurda, né? Isso a gente vê em muitos relatos. E isso também é o sintoma de exposição à radiação, né? Todo mundo que é exposto à radiação, o pessoal que faz quimioterapia, né? Sente muita sede, muita dor de cabeça, muito cansaço, né? Então, tem isso de comum com outros relatos, né? De casuística ufológica, né? E como esse fato ele aconteceu por diversos dias, então envolveu diversos militares, então foram vários militares que ficaram com essas sequelas. Alguns chegaram a ter quadro de depressão posterior a isso, muitos se afastaram da polícia. A maioria se aposentou, né? A maioria se aposentou. Acho que ficou, o Edson estava falando ali numa entrevista que ficou 1 ou 2 só. Inclusive o Rabelo, ele esperou se aposentar para falar falar bastante sobre o caso, né? Então, esse caso tem esse volume e o Edson, nessas pesquisas que ele foi fazer na cidade, falando não só com militares, ele entrevistou esses militares, alguns deles que se propuseram a dar entrevista, mas ele também entrevistou civis. E teve uma senhora lá que era conhecida como Dona Mariquinha. Ela disse que determinado dia ela estava lá na casa dela e ela olhou para o jardim e ela viu seres dessa mesma forma, em torno de 90 centímetros, 1 metro, e flutuavam pelo jardim dela.
E ela disse que quando ela viu esses seres, ela olhou para cima, tinha ela falou assim, ela apontou para um militar que estava com o Edson na hora da entrevista. Ela apontou para a boina e disse que esse objeto tinha a forma da boina. Da boina. Só que essa boina gigante, ela estava incandescente, como se fosse um ferro em alta. Sim, um ferro em brasa, vermelhado. E isso foi só um dos depoimentos, né? Teve chama a atenção também sobre esse principal contato que os militares tiveram. Vocês lembram que o Felipe mencionou que ele estava perto de uma lagoa? Sim. Quando eles vão para investigar no outro dia, ver se tem marca de alguma coisa, não existe lagoa no lugar. O Edson disse que talvez isso foi uma ilusão de ótica, né? Algo que para que eles não chegassem até os objetos. Eles fizeram uma projeção mental, né? Um obstáculo, né? Projetaram um obstáculo na cabeça deles para eles não. Mas eles, acredito que eles tinham total poder sobre eles, né, cara? Porque, você imagina, eles podiam ter dado tiro, ter jogado alguma coisa, ter gritado, ter filmado. Eles estavam completamente dominados. E o que indica essa dominação é a dor de cabeça, o sintoma físico que todos eles ficaram. Eles estavam controlados o tempo todo por essas criaturas, na minha opinião. Sim. O Edson Boaventura, já munido de diversos relatos e a conversação que ele teve com várias pessoas da cidade, ele acredita que nessas principais noites de contatos houve abdução. Baseado no quê? Baseado no missing time que se teve ali. Ele acredita que alguns dos militares, eles embarcaram na nave. Não todos, mas alguns. Alguns desses militares que embarcaram na nave, eles voltaram diferente. Baseado na história do próprio Rabelo, na entrevista, ele disse que depois que ele teve esse contato, ele é um cara que ele não fica mais doente. Sim. Ele foi no médico fazer alguns exames e o médico disse, mas tu com 61 anos, tu era pra sair daqui com algum remedinho. Todo mundo nessa idade sai com algum remedinho. Aqui, remédio. Remédio pra pressão. Eu tenho 40, eu fui no médico ano passado e remédio pra pressão e remédio pra baixar o colesterol. E o que o o Capitão Rabelo... O que o Capitão Rabelo menciona é que o médico dele ficou impressionado com o estado de saúde dele, que é muito positivo. E outra coisa, isso aqui tudo que a gente está falando não tem documentação, assim, laudo médico comprovando, entendeu? Isso aqui é relato oral das testemunhas. E eles dormem muito pouco tempo e acordam completamente revigorados, como se tivessem dormido a noite inteira. Eles não sentem muito sono, eles sentem pouquíssimo sono e acordam assim como se tivessem dormido a noite inteira. É impressionante. Eles voltaram com um poder cognitivo muito aflorado também, né? Desses contatos, que eles voltaram assim, que eles... de certa forma, mais inteligentes, né? Exatamente. Uma capacidade mais aguçada aí de raciocínio lógico, né? E isso tudo é informação, assim, bem recente, né? Porque... o que nós estamos dando aqui é meio que um resumão do caso, porque o caso é gigante, ele é um caso que ele não acabou ainda. Ele está sendo pesquisado até os dias de hoje, diz que no ano de 2024 essas luzes voltaram a aparecer, né? Sim, exatamente, e é um caso que não tem como a gente fazer aqui uma versão definitiva do caso Cláudio, porque ele é um caso que não acabou ainda. É um caso que continua sendo estudado e continua acontecendo coisas lá. O Edson Boaventura descobriu, Lucas, também porque muitas pessoas ficaram nesse questionamento, né? O que esses seres queriam em Cláudio? Por que de estarem lá, né? Foi descoberto que em Cláudio, no solo de Cláudio, tem alguns minerais que são ricos em urânio, se não me engano. E tem mais um nome lá que essa parte eu não entendo muito. E que são elementos que são usados em usinas nucleares. Agora, que interesse que esses seres tinham nesse material, né, Lucas? Mas por algum caso eles estavam coletando esses materiais lá. A gente já viu diversas vezes a questão ufológica próxima a usinas, né? Usinas hidrelétricas, usinas nucleares, questão de energia, parece que sempre tem alguma coisa associada à questão ufológica, né? Tem até se eu não me engano, no Imaculada Constelação ali tinha alguma coisa de documentação de que acho que o Pentágono estava tentando fazer uma coisa com ogivas nucleares para atrair OVNIs.
Faz Eu sentido. ouvi alguma coisa nesse respeito aí. Sim. Então, voltando ao caso Cláudio, esse tipo de pesquisa que esses talvez seres, né, estavam fazendo ali, tinha um propósito, né? Então linka com essa questão que o Lucas tá colocando aqui, né? E então, o Edson, baseado em todas essas pesquisas, ele consegue, né, chegar a essa conclusão que houve abdução, houve essa interação, na opinião dele, até dentro da nave, né, Lucas? Eles estiveram lá dentro. Com certeza. E foram feitos, eu acredito que foi feito experiências nesses militares que adentraram a nave. Então esses aí voltaram diferentes para casa, né? E o Edson Boaventura chegou à conclusão também que os filhos nascidos fruto do casamento desses militares também nasceram com essas mesmas características. Também com a questão Deve ter sido mexido no DNA dele. DNA, também com pouco sono, com uma inteligência mais aflorada. Algumas dessas crianças já despertas para a questão ecológicas. É verdade. De plantas, natureza, preservações. Então, o que foi alterado no DNA desses militares aí, né, por esses seres que, de certa forma, estão preocupados até com a própria natureza do planeta Terra, né? Tentaram fazer um ser humano 2.0, né, melhorado. Isso também é uma característica importante de pessoas que têm contato com seres extraterrestres. Voltam preocupados com a questão das bombas nucleares, preservação da natureza, o cuidado com si mesmo, a alimentação. Isso é uma coisa que acontece, né, Lucas? Chama atenção, sim, porque parece que eles estão tentando incutir no ser humano uma coisa que o ser humano não tem, né? Que é se preocupar com si, com o próximo e com o planeta, né? E dizem que por muitas vezes o contato oficial, né, o contato em massa, ele só não acontece por causa disso. Porque a humanidade, na sua grande maioria, ela não está preparada ainda para esse contato. Porque, na sua grande maioria, a gente somos seres bélicos, né, Lucas? O que é até paródia, muitos filmes aí, né? Apareceu um disco voador ali em cima da Casa Branca, né? A primeira coisa que vão fazer é dar um tiro. Tentar largar um míssil, né? Não vai ter tentativa de diálogo, né? Primeiro eu vou atirar, depois vamos ver o que podemos tirar disso aí, né? E uma coisa que a gente... Tu fica com esse pensamento depois, né? E depois de todos esses contatos, e eles deixam essa mensagem, né? Enquanto a gente não evoluir como humanidade, essa questão bélica de tratar bem, e ao contrário, e tem que tratar o bem ao próximo, cuidar da natureza, enquanto a gente não chegar nesse pensamento em massa, esse contato ele não vai acontecer. Por mais que, por vezes, a gente escuta aí que esse contato está próximo, está cada vez mais próximo, só que em contrapartida, a gente vê que o ser humano continua predando o planeta, né? E predando a si próprio, né? Tu vê aí, estamos aí já há alguns anos com 2 conflitos, né? Estourados aí, né? A Ucrânia e Rússia, e Palestina e Israel, né? A questão atômica também não foi freada, né? A gente vê algumas nações aí, potências, saindo do Acordo de Paris, né? Ou seja, vão voltar aí a emitir gases, né? Então, sei lá, parece que o contato não vai acontecer tão cedo, se depender de uma conscientização, de uma consciência coletiva do ser humano, né? A gente está regredindo, né? Parece que estamos regredindo. Eu, por vezes, agora um pensamento meu aqui, né? Por vezes eu trabalho na frente de um quartel aqui em São Leopoldo, e por vezes eu passava ali na frente e ficava nessa reflexão, né? Cara, por que existe isso aqui ainda, né? Isso alguns anos atrás, na verdade, eu tinha esse pensamento, né? Por que existe isso aqui, né? Por que a gente tem que ter quartel militar? Por que a gente tem que ter uma galera lá dentro, lá? Porque... E na época que não existia nenhum confronto entre Rússia e Ucrânia. Sim. Eu pensava assim, por que existe isso, cara? Qual é a necessidade? Esse monte de gente parada aí dentro, aí, não existe mais guerras, né? Aí, alguns poucos anos depois, começa o conflito entre Rússia e Ucrânia. Agora Hamas e Israel, e já está envolvendo o Irã, já está envolvendo os Estados Unidos. E tu vê o quanto de pessoas que já estão engajadas, né, de poder militar, que vão lá, e de quantidade de soldados que morrem, né, Lucas? Sim. Então, parece que dessa reflexão parece que a gente está regredindo. Sim, guerra é um cenário que não é desejado, né? Nunca, né?
Mas a questão territorial, e que segundo seria para isso que o exército serviria, né, para proteção das fronteiras, né? A questão territorial é muito complicada, né? Porque quem tem o território tem o poder da ação, né? E alguns países, infelizmente, querem mais e mais e mais território sempre, seja para ter aqueles recursos que tem naquele território, seja para posicionamento estratégico dentro de uma certa configuração geopolítica. É muito complicado, cara. Eu sou bem pessimista, assim, com questão a uma virada de chave para a humanidade, assim. Sou bem pessimista. Sem falar em outras questões, né? A violência aqui no Brasil parece que está escalando cada vez mais. Parece que... Eu me lembro quando a gente era criança, era mais tranquilo na rua. Hoje em dia é impensável tu deixar teu filho brincar um pouquinho mais longe, sozinho na rua. Eu e o Felipe se criamos na rua, brincando na rua. A mãe só deixava o portão aberto pra gente entrar e comer alguma coisa e sair de novo. Né? A gente foi pra rio nadar e hoje parece impensável isso aí. Então eu tenho a visão de que a violência aumentou e não para de aumentar. E nessa questão do rio, a poluição do rio não permite mais que tu vá tomar banho no rio. Também. Eu sou muito pessimista, infelizmente eu sou muito pessimista. Eu acho que eu sou realista, na verdade, né? Mas tem gente que acha que eu sou pessimista, e talvez eu seja mesmo, né? Mas é complicado. Eu prefiro acreditar também que a gente possa voltar no caminho do processo, né? Mas, como o Lucas falou, tudo tá indo contra, né? A gente não tá evoluindo e as coisas parecem que só estão piorando. Por mais que tu queira, tem um sentimento assim, de que tu quer que as coisas evoluam, mas o que está às nossas vistas é a regressão. Essa nossa reflexão que a gente teve aqui agora foi aflorada A gente ficar com a energia lá em cima. Essa questão do caso Cláudio, que algumas pessoas voltaram com essa consciência mais aflorada de preservação da natureza. E talvez vai ter que ser o que talvez vai ter que acontecer com a humanidade inteira, né? Vai ter que ter todo mundo abduzido para talvez voltar com uma consciência diferenciada. Ou haver o desacobertamento, né? Eles se revelarem, eles... Vou viajar aqui agora, né? Mas talvez a gente esteja viajando desde que abriu o canal. E esses seres, essas entidades, revelarem o seguinte: a gente tem poder para acabar com tudo isso aqui. Vamos se juntar aqui, parar com as diferenças, parar com as injustiças, com as desigualdades e vamos cuidar disso aqui, ou a gente vai destruir tudo? Eu acho que isso tudo que tu falou agora, Lucas, eu acho que isso pode acontecer no momento que se for tentar usar a bomba atômica novamente. Eu acredito que se os Estados Unidos ou Rússia se bobear com a bomba atômica, eu acho que isso que tu tá falando aí pode abrir o desacobertamento. Vai abrir o desacobertamento. Vai abrir o céu aí e vai chegar o pessoal lá, qual é que vai ser? Vocês vão destruir mesmo? E daí a gente vai interferir isso, nós vamos botar um ponto final nessa. Ou vamos pra tudo ou vamos destruir. Eu acredito que se eles quiserem, eles acabam com tudo, né? Acabam com nós, né? Sim. Acho que eles não acabam com o planeta. O planeta, eu acho que o planeta começou sem a gente e vai terminar sem a gente, né? E daí é só eles colocar alguma coisa no nosso celular, né? Todo mundo tem celular, né? Eles colocam algum bipzinho ali, todo mundo cai duro e já era. O planeta começa de novo a viver sem essa praga chamada raça humana. Mas então é isso, pessoal. Essa reflexão que a gente teve aqui, baseada nessa evolução que algumas pessoas tiveram lá durante o caso Cláudio, é só e isso tudo que aconteceu no caso Cláudio é só o start de tudo que ainda acontece por lá. Então pode ser que daqui a uns dias a gente apareça com um caso Cláudio parte 2, porque as coisas ainda continuam a aparecer lá na cidade e ainda existem perseguições lá. Verdade. Então eu acho que para essa primeira etapa do caso Cláudio é isso, né, Lucas? O que você acha que aconteceu lá em Cláudio? Qual é a sua teoria? Deixa aí nos comentários, curte o vídeo, compartilha com quem você acha que gosta do assunto. Se inscreva no canal, que é importante para nós ganhar cada vez mais abrangência aqui e chegar em mais pessoas. Siga a nossa página no Instagram. Tu que tá assistindo aí e não curtiu ainda e não se inscreveu, pô, dá essa moral pra nós, hein? Ativa o sininho, né? Pra receber ali toda sexta-feira vídeo novo, né? E eu acho que no mais era isso. No mais era isso. Vamos nos despedindo por aqui. Um forte abraço. Fiquem bem
e até a próxima. Abraço, pessoal. Até semana que vem. Valeu, gurizada.